Queridos e amados professores, professoras, alunos, alunas, Deus abençoe a todos, superintendentes, professores que têm marcado a Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo a mais uma das nossas videoaulas da Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos estudaremos a revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 2024. O tema que estamos abordando é a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos e importâncias do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. O escritor desta revista e comentarista, pastor Josué Rodrigues de Gouveia, é pastor-presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira em Vila Nova, Goiás. Além disso, ele também é segundo vice-presidente da CODEMAR de Goiás, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira em Goiás, quinto secretário da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, presidente do CEPEGO, que é o Seminário Pentecostal de Goiás. A lição de hoje vamos abordar e tratar a 12ª lição deste trimestre, a penúltima do ano de 2024, que estamos tratando do terceiro trimestre, e a penúltima lição do terceiro trimestre. Nós estudaremos a relevância da liderança para a condução dos ensinamentos da igreja. Nós estaremos juntos nesta preciosa lição e vamos abordar este tema de extrema relevância. Vamos abrir a nossa Bíblia e ler o texto áureo. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo, por isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Na verdade aplicada, leremos que o processo do aperfeiçoamento cristão passa biblicamente por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. Os objetivos dessa lição é conscientizar o cristão sobre os conceitos de liderança, evidenciar também a respeito da submissão à liderança e refletir sobre a importância da liderança na igreja. Usaremos como texto de referência Hebreus capítulo 13, versos de número 7 ao 9 e também o verso de número 17. Motivo de oração para que a gente possa estar continuamente orando por propósitos, vamos orar nesta aula para que Deus levante líderes genuínos para a sua obra. O esboço desta lição abordaremos a introdução, Bíblia e a liderança cristã, o chamado vocacional dos membros da igreja e os deveres dos líderes e o reconhecimento da igreja. Faremos também juntos a conclusão deste precioso período que nós estamos de aprendizado. Vamos orar, vamos falar com Deus, pastor Marcos Santana, orando ao Senhor Deus. A paz do Senhor, pastor Paulo, muito obrigado. A paz do Senhor, pastor William, nossos irmãos. Vamos estar agora em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade. Pedimos que o teu Espírito Santo nos inspire, nos dirija, nos capacite no estudo e na exposição da lição de hoje, que foca a liderança no meio do teu povo. Continue levantando homens e mulheres cheios do Espírito, dirigidos pelo Espírito, capacitados pelo Senhor para estarem atuando, visando a edificação da tua igreja e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer 2 pedidos. O primeiro, se inscreva em nosso canal, curta o vídeo, comente e compartilhe para o máximo de pessoas para poderem serem alcançadas também com as nossas videoaulas. Hoje eu quero aqui, antes de nós iniciarmos a nossa lição 12 e também a lição 13, já começar a divulgar qual será o tema deste próximo trimestre.
e o escritor, comentarista. Nós trataremos sobre os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Esta preciosa obra, que trata aspectos dos 10 mandamentos, sobre a ótica que nós bem sabemos dos dias atuais, nós teremos aqui uma reflexão no mais alto nível, tanto prático de vida cristã, quanto assunto relevante teológico, comentado pelo nosso querido bispo Samuel Ferreira. Não só o seu currículo, digno de uma apreciação de suas obras, mas também pela sua forma e referência em todo o Brasil e fora dele como liderança. Ele trará algumas reflexões importantíssimas que serão definidoras de um princípio para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Olha que coisa interessante, nós temos na revista de capa dura, nós temos também a de tamanho ampliado para facilitar a leitura. A capa dura é para aqueles que gostam de colecionar. Você pode adquirir e também a convencional. Não só isso, você também tem como um dos atributos para ajudar e colaborar no desenvolvimento das aulas e compreensão maior da revista, o que não cabe na revista é colocado em livro, chamado livro de apoio, com algumas emendas a mais e também outras questões importantíssimas. 10 mandamentos, como é na revista, mas com algumas notas muito maiores e mais bem aprofundadas sobre o assunto. Esta vai ser a revista do trimestre, do ano, e nós estaremos juntos com vocês em mais 13 lições para abordarmos esse tema tão importante, valioso e preciosíssimo, a obra de Deus. Não falte na Escola Bíblica Dominical, adquira a sua, converse com os professores, converse com os alunos e faça chegar em suas mãos esta revista preciosíssima. Os 10 Mandamentos, inédito e muito proveitoso para o elevo cristão. Vamos então iniciar a nossa aula e o ponto de partida da liderança é a vocação e o chamado divino. Ao abordarmos esta temática da relevância da liderança da igreja, nós precisamos antes aqui compreender que ela não se resume apenas a um cargo, mas trata-se de uma vocação, uma convocação e um chamado divino, de acordo com o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9. Para tratarmos o primeiro assunto, pastor Marcos Santana, querido companheiro, a Bíblia e a liderança cristã, esta é a temática do primeiro tópico. Fique à vontade, pastor William já apresento dentro de instantes. Pastor Paulo, permita-me aproveitar esse momento e enviar uma saudação fraternal aos irmãos que se reúnem lá na Assembleia de Deus de Tomazinho, pastor Valmir Braz, Assembleia de Deus Engenheiro Pedreira, pastor Décio Loureiro, e também 2 pastores que estiveram conosco aqui na convenção em Madureira, o povo de Deus de Itatiaia e o povo de Deus lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. São pessoas que manifestaram alegria em nos encontrar e testemunharam que estão acompanhando sempre aqui esses vídeos. Glória a Deus por isso. A lição de hoje, nós vamos enfatizar sobre a liderança na igreja. Introduzindo esse importantíssimo tema, eu compartilho com os irmãos esse pensamento. Por causa da relevância da igreja, que tem sido o tema central ao longo deste trimestre, é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele constituiu, designou, deu pastores ao seu rebanho para que seja apacentado. Atos, capítulo 20, versículo 28.
Notemos que em Atos, capítulo 14, versículo 23, Paulo e Barnabé, eles retornam às cidades por onde eles já tinham passado para nomearem líderes em cada igreja. Posteriormente, Atos capítulo 20, versículo 17, Paulo manda chamar os líderes da igreja para uma palavra pastoral de orientação e de despedida. Então, introduzindo esse tema, nós podemos afirmar que a relevância da liderança na igreja, ela está fundamentada no plano de Deus para a edificação da igreja. Liderança na igreja é vocação, é chamado divino, como consta na introdução da nossa lição, mas eu acrescento, é também uma dádiva de Deus para a igreja. Vamos ao tópico 1 da nossa lição, a Bíblia e a liderança cristã. Estaremos enfatizando, de acordo com os respectivos subtópicos, esses temas: o papel do líder, o perfil bíblico e um procedimento digno. É o que se espera daqueles que estão exercendo a liderança no meio do povo de Deus. 1.1, papel do líder. Eu sugiro que nós enfatizemos que, ao tratarmos sobre o papel do líder na igreja, é importantíssimo, na verdade, indispensável, que nós iniciemos à luz das Escrituras. E à luz de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, nós vemos que Jesus dá pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e doutores. Dá à igreja. E com que propósito? Aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e a edificação da igreja. Isso deve fazer parte do papel do líder. À luz de Atos, capítulo 20, versículo 28, a expressão que Paulo usa, eu estava consultando um comentário para bispos, para supervisores, pode também ter o sentido de guardiães. Portanto, os líderes que o Senhor concede à igreja são verdadeiros guardiães. A ideia de supervisão espiritual e cuidados pastorais. E, como última contribuição para esse tópico, à luz de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, o papel do líder é guiar o rebanho do Senhor. Guiai e depois atender com cuidado. Então, nós podemos, nesse subtópico, estarmos enfatizando esses propósitos, esses objetivos fundamentais no exercício do ministério. É importante estarmos enfatizando isso. Mais do que construir, mais do que comprar, mais do que equipar. Atenção, tudo isso é importante e faz parte do dia a dia do trabalho de uma igreja. Mas mais importante do que tudo isto, o papel do líder é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, a edificação da igreja. É ser um guardião, um supervisor espiritual do povo de Deus e é guiar e atender com cuidado. 1.2, o perfil bíblico. Notemos o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E eu quero introduzir esse tema sobre o perfil do líder com esse texto que o bispo Primaz
Dr. Manuel Ferreira escreveu em 2007 em uma lição bíblica, que se encontra no subsídio do 1.3. Lá no final diz: a igreja da atualidade não tem o direito de reduzir esses preceitos que Deus estabeleceu mediante o Espírito Santo, fazendo referência às qualificações e aos requisitos bíblicos para o exercício da liderança. A lista, nós podemos verificar isso, ela começa com essa expressão em 1 Timóteo capítulo 3, irrepreensível. É importante nós estarmos pontuando aqui que não significa que a pessoa é imune a erros. Evidente, porque se assim fosse, ninguém estaria capacitado e apto para exercer a liderança. Então, o que devemos entender quando a Bíblia usa essa expressão? Na verdade, é o início das qualificações. Irrepreensível. Uma outra versão diz: uma reputação irrepreensível. Ou seja, não deve apresentar nenhum defeito óbvio de caráter ou de conduta. Uma vida exemplar e os mais altos padrões de conduta devem ser esperados daquele que está exercendo a liderança no rebanho do Senhor. Agora, note, os irmãos, que logo a seguir o requisito aponta para a questão familiar. Isso é crucial nós estarmos enfatizando na exposição desse tema. Começa pelo caráter da pessoa e, a seguir, o segundo mais importante requisito é como é a vida desta pessoa no contexto familiar. Biblicamente, diplomas, oratória, apresentação pessoal, status social, todas estas outras qualificações vêm depois. Começa pelo caráter e começa pelo testemunho de família. 1.3, um procedimento digno. Vamos refletir na seguinte sequência. Primeiro, nós vamos ver na palavra de Deus que se trata de uma obra tão gloriosa. A obra de Deus, o papel da igreja neste mundo, a obra do Senhor é uma obra tão gloriosa. Pois e esta obra tão gloriosa exige também uma ação de liderança de alto padrão. Por isso que Paulo ele diz: aquele que almeja, aquele que deseja, excelente obra deseja. Irmãos, pois por que é uma excelente obra? Porque a liderança ela é exercida em benefício da Igreja de Deus, que foi resgatada com o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, portanto, deve ser exercida com dignidade, deve ser exercida com um procedimento digno e coerente. Não basta ter boa vontade, não basta ser zeloso, não basta ser entusiasta. É preciso que a pessoa seja capacitada e dirigida pelo Espírito Santo e de acordo com os princípios bíblicos. E, encerrando essa contribuição, estejamos atentos. Cuidado com a questão do pragmatismo no procedimento da liderança, ou seja, essa supervalorização do resultado, dos efeitos, para não estarmos abrindo mão dos princípios bíblicos, e muito cuidado com as pressões,
porque às vezes o próprio povo pressiona a liderança. É preciso que o líder ele esteja bastante consciente sobre a chamada de Deus, sobre a capacitação e a direção do Espírito Santo, porque, afinal, a obra é do Senhor. A obra é santa. Que o Espírito Santo continue levantando homens e mulheres capacitados, vocacionados, conscientes, irrepreensíveis para a edificação da igreja e a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado. O senhor nos ensinou que a fonte de toda a liderança cristã é o próprio Deus. E, de fato, isso nós compreendemos. Vamos, então, à segunda lição, a segunda parte, que é nosso segundo tópico, pastor William Barros, tratando sobre o chamado vocacional dos membros da igreja. Querido pastor William Barros, é com o senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer poder falar com cada um de vocês mais uma vez. O meu tópico, o tópico 2, eu acredito que é um tópico muito importante para dar um norte, um foco na vida cristã para todos nós. O nosso tópico 2 vai dizer o chamado vocacional dos membros da igreja. Irmãos, é um fato verídico que nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão presbíteros ou diáconos, mas é um fato também que todos foram chamados por Deus para ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus é a tarefa do crente, é a tarefa do salvo, é a tarefa de quem encontrou com Jesus e teve um encontro verdadeiro com Ele e foi transformado pelo poder do Evangelho, mediante a ação do Espírito Santo. Todos nós devemos testificar de Jesus. Ele nos chamou para testemunhar com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa prática cristã, com as nossas pregações e ensinos, com o nosso testemunho de vida para alcançarmos, desde as pessoas mais próximas até aquelas mais remotas, todos que tivermos a oportunidade de ter contato, ganhando vidas para Jesus. Então, a nível de introdução nesse ponto, que fique claro que todos nós fomos chamados por Deus para ganhar almas. Eu participei de um congresso de missões e um pregador disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: a única razão pela qual você aceitou Jesus como Salvador e Ele não arrebatou você imediatamente para o céu é porque Ele deixou eu e você aqui no mundo para ganhar um mundo perdido. E eu me recordo aqui de uma outra frase, não menos importante. Num grande evento missionário que na minha adolescência eu participei, eu jamais vou esquecer essa frase. A frase é a seguinte, abre aspas, eu não me recordo bem agora o autor, mas a frase é a seguinte, se o propósito de Deus é ganhar o mundo perdido, e você, que é crente, não está com o coração compungido, não sente o coração arder pelas almas, há uma grande probabilidade que você jamais nasceu de novo. Fecha aspas. O propósito de Deus é que cada um de nós seja testemunha de Jesus e possa ganhar almas para Jesus. Quem você ganhou para Jesus esse ano? Quem você levou? Qual foi a última vez que você levou um convidado, um visitante, no culto da igreja? Pense nisso. O nosso tópico 2.1 vai, a partir disso, trazer para nós uma primeira verdade importante em cima disso. O chamado específico. De uma forma geral, já vimos, a nível de introdução, que todos somos chamados por Deus para ganhar almas. Porém, há pessoas que Deus determina um ministério específico na sua vida. Pessoas são chamadas para funções específicas. Nós vamos ver que Davi foi chamado para ser rei, que Paulo foi chamado para a obra missionária e para ser apóstolo. Samuel foi chamado para ser profeta de Deus. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte: como eu posso entender qual é o meu chamado? Como eu posso identificar qual é a minha vocação? Olha, eu comecei a pregar com 12 anos de idade. Foi algo muito nítido para mim. Desde garoto,
Eu sabia que Deus tinha me chamado para o ministério da palavra. Sendo assim, tudo que eu pude fazer com dinheiro e tempo, eu investi no meu dom, eu investi no meu chamado. Eu sabia o que Deus queria de mim e a partir daí eu investi meu tempo, meu dinheiro, tudo que eu tinha, todo o recurso, canalizei dentro do chamado, dentro do dom que eu sabia que era o que Deus havia me vocacionado. Deus me chamou para ensinar e pregar. E eu sempre soube disso, desde garoto. O seu dom, guarde bem o que eu vou lhe dizer, o seu dom é algo que, em primeiro lugar, as pessoas vão perceber isso. As pessoas à sua volta vão identificar o seu dom, o seu chamado. As pessoas à sua volta muitas vezes percebem até antes de você o seu dom. Por exemplo, quando alguém percebe que você é muito habilidoso e tem uma graça de Deus muito grande para aconselhamento, você pode ver. Tem pessoas assistindo a sala aqui que vão testemunhar. Alguém sempre te procura para conversar, se abrir e pedir conselho. Aí você fala, meu Deus, por que todo mundo me procura? Porque as pessoas já identificaram em você essa capacidade, essa capacitação da parte de Deus para isso. As pessoas começam a chamar, você tem um chamado para a palavra. Eu estava em Marabá, no Pará, semana passada, e eu estava conversando com uma pessoa que estava, com dúvidas sobre o seu ministério. E ela me disse, olha, mas é incrível, as pessoas sempre me convidam para pregar. Por que acontece isso? Eu respondi, porque as pessoas identificaram, reconheceram o seu dom. Elas já perceberam qual é o seu chamado. Então, esse é um primeiro sinal importante. Em geral, as pessoas à nossa volta identificam e quem precisa se sente atraído pelo dom. Por exemplo, uma pessoa doente, ela percebe o dom em você. É lá que ela vai buscar a cura, vai orar, pedir oração. Se uma pessoa tem problemas, vai pedir conselhos. Ou seja, as pessoas identificam o seu dom, são atraídos porque elas precisam, há necessidades, e elas vão perceber isso. Em segundo lugar, o seu dom, uma coisa que você tem que perceber é o seguinte, é aquilo que identifica quem você é. Quando alguém pensa, apóstolo Paulo, apóstolo. Samuel, profeta. Sabe? Quando pensa em você, qual é a palavra que define você? Qual é a frase que define quem você é e o que você foi chamado para fazer? Você precisa definir, o seu dom é aquilo que define você em uma frase, que revela quem você é, mostra quem você é. E uma outra questão muito interessante sobre isso é que quando você é vocacionado para fazer uma coisa, quando você é chamado para fazer uma coisa, quem olha você fazendo, parece fácil. Quem olha você fazendo determinada coisa, olha e pensa, qualquer um faz isso. Mas se tentar fazer, não consegue fazer igual. Parece fácil vendo você fazer. Por quê? Porque você foi chamado para aquilo. Você entende o que eu estou te mostrando? Você foi chamado para fazer aquilo. Parece fácil você fazendo, porque é o seu dom, é o seu chamado, é o que você nasceu para fazer. Mas se alguém tentar fazer, não consegue fazer igual. Por mais fácil que pareça. Então, analise esses pontos que eu estou trazendo aqui e se pergunte, qual é o meu dom? O que eu nasci para fazer? Eu nasci para liderar? Nasci para pregar? Nasci para o meu chamado é na área de libertação? Meu chamado é na área de curas. O que Deus quer de mim? Qual é o meu chamado? Você precisa identificar isso na sua vida. A minha mãe foi a primeira pessoa que identificou o chamado na minha vida. E o cuidado que ela teve comigo desde a minha infância, às vezes parecia exagerado para mim. Às vezes ela me cobrava coisas que ela não cobrava dos meus irmãos. Às vezes eu percebia que ela era mais dura em algumas coisas comigo do que era com eles. Mas eu não tinha percebido. Hoje é nítido para mim como ela tinha percebido. Ela enxergou muito cedo o que Deus queria de mim, o que é onde Deus me levaria. Ela teve esse zelo e ela procurou me ajudar no máximo para que eu pudesse caminhar nessa direção. Então, as pessoas reconhecerão o seu dom
identifica você e automaticamente uma frase pode definir quem você é. E em terceiro lugar, em cima disso, o seu dom é aquilo que alguém olha você fazer, parece fácil. É fácil para você, porque é o seu dom. O tópico 2.2 vai mostrar para a gente um outro aspecto disso. Vai mostrar para a gente a questão da variedade de membros e de funções. O nosso autor vai dizer o seguinte: a igreja do Senhor, como um corpo, necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem. Pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, professores, porteiros, visitadores, líderes de departamentos, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e muitos outros. Então percebem? A igreja, como um motor, parecido estar de forma sincronizada, perfeitamente acoplada, peça por peça, membro por membro, para que tudo ocorra bem, tudo funcione bem, para que a igreja avance. Nós dependemos justamente dessa unidade e nessa unidade nós enxergamos a variedade. Por quê? Deus nunca dará os 9 dons do Espírito Santo para uma pessoa. Porque isso é contra o propósito da unidade do corpo de Cristo. Veja que na palavra de Deus a Bíblia diz que a um o Espírito concede a palavra da ciência, a outro a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro cura de enfermidades, a outro vai dar profecia e assim por diante. Por quê? Porque a igreja se completa quando os dons estão espalhados na igreja. A igreja se completa quando os dons estão espalhados no corpo de Cristo. Nós só teremos os 9 dons se estivermos juntos. Nós só teremos todos os ministérios do Espírito se estivermos juntos. E esse é um ponto fundamental. Qual é o dom ou qual é o ministério mais importante? Todos são importantes. Já pensou se tivéssemos na igreja ótimos mestres, pessoas com um chamado específico para ensinar, doutores e mestres, inegavelmente chamados e que ensinam maravilhosamente bem? Mas eu pergunto, qual é a igreja que suporta só ouvir mestres? Culto de domingo à noite, vai o mestre falar. Campanha de oração por cura, vai o mestre falar. Vigília, imagina a vigília, 2 da manhã, vai o mestre falar. Sabe o que vai acontecer? Vai ter gente que vai ter revelação em sonho na vigília. Vai ter gente que vai ter revelação em sonho. Ou seja, tem que ter o mestre. É fundamental, mas tem que ter o ministério profético. Tem que ter o ministério de evangelista. Não pode ter só o doutor e mestre. Senão a gente vai matar a igreja. Por outro lado, não pode apenas ter o evangelista. E a igreja? A igreja tem que ser edificada. Tem que também ter mensagem para a igreja. Edificar o corpo de Cristo. Então, todos os ministérios são importantes. O mesmo ocorre com os dons. Os dons são importantes. Ah, mas qual o dom mais importante? Todos são importantes. O dom de línguas, ele também é sinal e identifica o batismo com o Espírito Santo. Como seria na igreja se o batismo com o Espírito Santo fosse evidenciado por qualquer um dos 9 dons do Espírito Santo? Seria uma confusão. Como eu poderia saber que fui batizado com o Espírito Santo se eu estou no meu quarto orando sozinho? Ah, eu recebi o dom de curar enfermos. Como é que eu vou saber que eu fui batizado naquela madrugada? Como eu vou saber? Como saberei? Ah, eu recebi o dom de discernimento de espíritos. Eu estava numa vigília e Jesus me batizou com o Espírito Santo no banco sentado enquanto alguém cantava o hino. Como eu vou saber que fui batizado naquela hora? As pessoas complicam aquilo que a Bíblia explica facilmente. É simples, o evangelho é simples. Deus deu a evidência de uma manifestação visível para identificar o recebimento do revestimento de poder. Simples. As línguas são dom, mas também são sinais. Sinal no momento do batismo e dom do Espírito, principalmente quando o cristão é acompanhado de interpretação de línguas e vira uma profecia. Ou então quando ele fala línguas sozinho, para ele é uma edificação. A Bíblia diz que o que fala línguas edifica-se a si mesmo. Todos os dons são importantes. Todos os dons têm seu momento de necessidade no corpo de Cristo.
Eu tenho um amigo que é muito usado na área de libertação. Se ele estiver no culto, tiver alguém endemoniado, ele sabe. Já aconteceu, eu já presenciei isso várias vezes. De eu estar com o microfone na mão, terminar de pregar, e vir gente à frente para citar Jesus, e ele vir no meu ouvido e falar assim, ó, é demônio. E eu conheço ele, eu olhei para trás e falei, ele falou, é demônio. E eu desci, quando eu coloquei as mãos, caiu endemoniado. Era demônio. Como seria o dia a dia na igreja sem esse dom? Por outro lado, imagine como seria o dia a dia da igreja sem o dom de profecia. Como seria sem o dom de curas? Quantas pessoas foram alcançadas pelo poder do evangelho depois de uma cura miraculosa que acabou culminando na salvação de toda a família? Meus irmãos, desperte para os dons, desperte para o chamado, desperte para os ministérios do Espírito. Deus precisa, neste tempo que estamos vivendo, Deus precisa levantar pessoas com ministérios específicos. Nós precisamos ver Deus levantar pessoas na área de libertação. Isso marcou a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. A igreja do Ministério de Madureira cresceu com um culto de oração, círculo de oração, pessoas usadas por Deus, profecia, cura divina, palavra, avivamento, câncer sai, família se converte, cai gente endemoniada. Irmão, nós estamos perdendo essas coisas. Essa geração está morrendo, não está levantando substituto. Deixa Deus te usar. Cadê os vasos de Deus que assiste essa aula aqui? Quem assiste essa aula aqui, que ainda acredita nisso, quem ainda acredita na evidência dos ministérios e dos dons do Espírito Santo, e se acredita, por que não busca? Gente que assiste essa aula agora, que já foi um instrumento na mão de Deus, e agora está caído. Há muito tempo não profetiza, há muito tempo não vê mais a manifestação de Deus através da sua vida. Deus colocou você para assistir essa aula para te dizer, é o tempo de Deus voltar a te usar, é o tempo de Deus te despertar, é o tempo de você levantar de novo e ser um instrumento na mão de Deus. Ah, pastor, me entristeceram. Ah, pastor, passei por injustiça. E quem não passa? E quem não sofre? Quem não passa por decepções? É hora de você amadurecer, lidar com isso, levantar a cabeça e ser um instrumento na mão de Deus, porque vidas precisam, necessitam, e Deus escolheu eu e você para marcar essa geração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros. O Senhor nos ensinou que todos nós em si, fomos chamados para a grande comissão constituída por Cristo Jesus. Vamos à terceira parte, o tópico 3, onde eu abordarei os deveres dos líderes e o reconhecimento da igreja. Primeiramente, é crucial lembrar deveres que recaem sobre os líderes cristãos, bem como a importância do reconhecimento da postura destes líderes para com os membros da igreja em relação também dos membros da igreja em relação aos líderes. Aqui é uma via de mão dupla, cuja finalidade é divina para o cumprimento de propósito que Deus estabeleceu sobre a terra. Os pastores e líderes, primeiramente, foram designados por Cristo. Cristo, nós sabemos disso, que é o supremo pastor, e cuida do seu rebanho, guiando as suas ovelhas em direção ao caminho da verdade e da vida, conduzindo até que sejam aperfeiçoados e que sejam de estatura de varão perfeito, de homem, mulher que seja condizente com aquilo que Deus estabelece. Essa tarefa, ela exige, obviamente, um alto nível de responsabilidade, pois, como a Bíblia nos lembra em Hebreus 13:17, todas as figuras de liderança, elas hão de prestar contas por aqueles que foram confiados a ela. Isso significa que a liderança não é apenas uma posição, uma cadeira, uma autoridade, mas é um chamado para que seja exercido um serviço sacrificial e espiritual concernente à proteção e também à edificação do corpo de Cristo. Por outro lado, a igreja e, através dos seus membros,
precisam ser instruídos a terem uma postura de respeito, de obediência, de construção desse reconhecimento concernente à relação para com os seus líderes, os seus pastores. O apoio, a honra oferecido a eles são fundamentais para que eles desempenhem seu papel com alegria, com o contentamento, sem que o trabalho se torne pesado ou motivo de tristeza no desempenhar da função da igreja. Quando a igreja reconhece a importância dos seus líderes e os apoiam nas suas responsabilidades, toda a igreja, toda aquela comunidade de fé é fortalecida e estabelecida com muito respeito. E esse respeito mútuo vai promovendo um ambiente, obviamente, mais saudável, onde o corpo de Cristo passa a ser agregado e a ter um crescimento e florescimento no cumprimento do propósito de Deus. É necessário aqui observarmos que é salutar como igreja que a gente esteja preparado para que esses deveres dos nossos líderes sejam absolutamente bem aproveitados e cultivados para uma atitude de apoio, de compreensão e cooperação. Reconhecendo esse valor da liderança, é reconhecer o valor de Deus e do cuidado dele sobre o seu povo através de homens e mulheres que são levantadas para isso. Que nós possamos, como rebanho, sermos gratos por isso. Cuidar dos nossos líderes, porque zelam e velam pelas nossas almas, e estarmos dispostos a caminhar juntos, sempre em direção à vontade do nosso Supremo Pastor. O 3.1, eu quero abordar sobre o reconhecimento ao trabalho. Esse reconhecimento pelo trabalho dos líderes cristãos é um princípio fundamental para o crescimento saudável da igreja. O apóstolo Paulo vai mencionar isso em sua carta aos Tessalonicenses, enfatizando a importância de valorizar aqueles que se dedicam às suas vidas, à liderança, ao ensinamento e ao aconselhamento do povo de Deus. Ele vai instruir os cristãos a tratarem esses líderes com maior respeito, com amor, com características que são pessoais, como carisma ou aparência. Não só essas características que são corriqueiras, mas pelo trabalho desempenhado através daquilo que nós intitulamos como trabalho espiritual, que é realizado no nome de Cristo. O apóstolo Paulo vai deixar claro para nós que a base desse reconhecimento não é o temperamento, ou as habilidades, a oratória, ou qualquer outra qualidade que seja voltada à capacidade humana, mas o foco deste propósito, desta missão sagrada que os líderes recebem diretamente de Cristo, que é a cabeça da igreja, e eles foram chamados para guiar este rebanho e também a desempenhar a função de cuidado, merecem ser honrados. É uma tarefa, eu sei que árdua, de grande responsabilidade. Por isso o apóstolo Paulo vai convidar-nos a demonstrar essa gratidão através do apoio, e esse apoio ser exercido pelos seus servos. Além de reconhecer o valor do trabalho dos pastores, nós devemos também orar constantemente a Deus para que levante líderes que sejam genuínos, comprometidos com a obra dele. E mais do que isso, há um interesse nosso que Deus prospere-os, e por isso devemos interceder para que o chamado possa permanecer firme e consolidado no coração de cada um deles, para que eles possam enfrentar os desafios da fé e também os intempéries da vida com perseverança. A liderança cristã é uma bênção, ela é fundamental para a igreja. Nossa é a tarefa de obediência e de submissão a eles. E a nossa expressão deve ser de gratidão constante a Deus, para que sempre Deus possa guiar estes homens e mulheres dedicados. E quando nos unirmos
em apoio e oração por eles, nós vamos fortalecer não só a nossa comunidade de fé, a igreja, a comunidade dos santos, mas honrar a missão que Cristo confiou a eles. É um papel importantíssimo. 3.2, vamos compreender o que é, de fato, obedecer os líderes. Ao nós obedecermos os líderes espirituais, que é uma instrução clara escrita lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 17, que nos lembra a importância dessa submissão, dizendo: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, como nós lemos aqui anteriormente. No entanto, essa obediência não é algo que surge naturalmente em todos, mas é uma atitude em que o Espírito Santo opera nos corações dos membros no corpo de Cristo. É por isso que você vê inúmeras pessoas agindo hoje com desrespeito tamanho às suas lideranças, não compreendendo o lugar, o espaço, e causando discórdia, um ambiente faccioso. Isso não provém de Deus. Ao longo da história você sempre vê que houve lideranças, a resistência a lideranças que foram estabelecidas por Deus, como no verso 16, lá de capítulo 16 de Número, verso de número 3, João, capítulo de número 9, verso de número 10, onde revela exemplos de insubordinação quanto aos desafiadores que acabam de não se submeterem à autoridade espiritual colocada sobre eles. Mesmo diante dessas manifestações espirituais e dons entre o povo de Deus, existe e deve existir o princípio de sujeição, decência, ordem, de forma contínua, sendo fundamentais, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 32 ao 33 nos ensina. Essa submissão aos líderes da igreja não é uma sugestão, mas é uma instrução bíblica, porque ela visa a harmonia e o crescimento espiritual da comunidade dos santos. Nós vemos diversos escritores comentando. Bruce, por exemplo, vai comentar em seu comentário acerca das Escrituras, em Hebreus 13, 17, ele vai destacar que o propósito dessa obediência é aliviar o peso e o fardo dos líderes, permitindo que eles possam exercer o trabalho que são competidos a fazer com alegria. Quando esta igreja, esta congregação coopera e segue as orientações de seus pastores, seus líderes, o ambiente da igreja acaba se tornando mais saudável. E o trabalho ministerial flui de forma leve e eficaz. Isso, por sua vez, vai beneficiar a todos. Pois se um líder serve com alegria, ele tende a pastorear o rebanho com mais excelência. Em contrapartida, se houver resistência por essa liderança, às vezes pode criar divisões ou dificultar o progresso espiritual da igreja. Devemos sempre lembrar que nos tempos de Paulo, como foi mencionado por um escritor, Bruce, surgiram pregadores carismáticos que trouxeram novas doutrinas, desviando às vezes o povo dos ensinamentos que eram apostólicos. Isso era muito perigoso. Isso é um aviso para mostrar que a verdadeira liderança não está, às vezes, nas novidades esotéricas ou, quem sabe, em carisma pessoal, mas na fidelidade da palavra de Deus, da tradição apostólica e da solidez e na segurança bíblica de sua igreja, de sua palavra. Deus estabelece assim. Portanto, devemos obedecer, submeter a nossa liderança espiritual, mais do que um dever, mas uma atitude promovente de unidade, de crescimento e de alegria através deste corpo de Cristo. Que a gente possa pedir, suplicar, orar, para que o Espírito Santo promova isso, trazendo mais cooperadores à obra de Deus, facilitando o trabalho não só da nossa liderança, mas de um conjunto, para que tenhamos uma igreja mais saudável e vibrante nesse aspecto. O 3.3
Quais são os deveres dos líderes? Os líderes cristãos são amplamente, e eu vou dizer mais profundamente importantes, conforme diz as Escrituras. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 1 ao 4, vai nos dar uma clara visão sobre a responsabilidade daqueles que foram chamados para cuidar do rebanho de Deus. E ele vai nos dizer que, através do destaque disso, que os líderes não devem liderar por obrigação, por ganância, mas por boa vontade, sendo exemplo do rebanho ou ao rebanho. Esse chamado exige que os líderes sejam vigilantes, estejam atentos aos perigos e às ameaças, principalmente que minam a nossa fé, a fé da igreja, dedicado ao ensino, ao aconselhamento, à proteção espiritual da igreja. Aqueles que aspiram ao ministério devem servir e já estão servindo, devem ser plenamente conscientes sobre o peso dessa responsabilidade no seu servir. Por isso é necessário que cuidem bem os líderes espirituais da igreja, do trabalho que envolve sacrifício, às vezes dedicação, compromisso diário com a palavra de Deus. Como menciona lá em Colossenses capítulo 4, versículo de número 17, quando nos adverte dizendo que o líder deve procurar cumprir a sua tarefa com excelência, serviço ao Senhor, sabendo que o rebanho está sob orientação e depende de sua liderança para proteger, crescer, concernente aos perigos que estão emergindo e surgindo. O bispo Primaz, ele disse certa feita sobre uma questão importante sobre a diligência. O bispo Manuel disse sobre a questão da diligência sendo essencial. Um líder, por exemplo, deve ser zeloso no estudo, na aplicação da palavra. Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15 vai nos dizer que deve ser preparado e preparando-se no trabalho do evangelho, nunca se desviando da verdade bíblica. Por isso que o serviço a Deus é um privilégio, mas esse privilégio vem também com a necessidade de uma preparação contínua de uma vida direcionada para um progresso espiritual, como destacado em 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 5 ao 8. Aqui, por exemplo, a título de exemplo, o Ministério de Madureira exige, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos a figura do nosso bispo Abner de Castro Ferreira, exigindo na consagração de ministros o curso completo de teologia, o básico e o médio, exigindo que todos aqueles que vão desempenhar a função sejam preparados, e não é por qualquer instituição. A exemplo aqui, no estado do Rio de Janeiro, existe o Instituto Bíblico Ebenezer, em outros estados existem também os seminários teológicos, que são originários da igreja, que está ministrando, todos eles estão alinhados com os valores da igreja, das lideranças e principalmente da convenção que assim o dirige. Portanto, os líderes não são apenas chamados pastores e mestres por nome, mas por exemplo de fé que professam. E é necessário esse preparo. Eles devem guiar com humildade, sabedoria, visão clara, uma visão que seja tangível ao rebanho, para que possa vencer os desafios, enfrentar os pontos, ensinar, advertir, mas também liderar com compaixão e zelo a obra do Senhor. Esse é o chamado santo, que exige uma dedicação total, uma missão no cuidado da igreja, na promoção do crescimento espiritual da igreja. É isso que Deus exige de nós. Um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido como um ato de vontade humana, mas nós devemos conhecer que assim como Cristo escolheu os 12 para dar continuidade à missão de evangelizar o mundo, hoje ele levanta também líderes capazes de conduzir a igreja nesta missão tão importante e tão honrada. Eu ensinei então, portanto, que todos nós que estamos
diante de uma situação em que agimos por sujeição à liderança, precisamos ter em mente que o verdadeiro líder cristão, ele recebeu um chamado divino e se enxerga como um dos servos, e de posse de uma grande responsabilidade diante de Deus, o Senhor e dono da igreja. Diante disto, nós vamos orar para que Deus continue a abençoar. Eu fico lisonjeado de poder ministrar a vocês esta tão preciosa aula, e sem dúvida, se nós tivermos ovelhas sadias, é porque existem lideranças e merecem ser estas lideranças honradas, conduzidas por Deus para o progresso da igreja. Pastor William Barros, por favor, dirija a Deus este momento de oração por todas as nossas lideranças, em especial para que o Senhor nos abençoe também nesta lida e nesta importante missão. Oremos, meus irmãos, concluindo a aula de hoje e pedindo a Deus que Deus venha nos abençoar rica e abundantemente. Senhor, te agradecemos por essa aula, pedimos a tua bênção, a tua graça, que tu nos fortaleça, Senhor, e que possamos, ó Deus, exercer, praticar, ó Deus, o chamado que temos recebido de ti, para que possamos, ó Deus, ser úteis ao corpo de Cristo, edificando a tua igreja e ganhando almas, ó Deus, arrebatando-as do inferno, ó Deus, preparando vidas para poder morar contigo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de tudo que a Editora Betel tem trazido. Eu quero aqui dizer que na próxima lição, será a última lição do trimestre, nós trataremos sobre a relevância e esperança da volta de Cristo para a sua igreja. Um tema importantíssimo e mais do que nunca atual. Fico por aqui e desejo a bênção de Deus onde você estiver. Até a próxima, se Deus quiser. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.